Nós estamos começando na noite de hoje uma série de 3 mensagens intitulada Família e Inteligente. Vamos falar sobre a inteligência espiritual, vamos falar sobre a inteligência emocional e a inteligência cultural. Você vai entender esses temas todos na medida em que as mensagens forem entregues. Eu não sei se você sabe que, de uma certa maneira, a raça humana pode ser dividida em 2 grandes grupos: os inteligentes e os ignorantes. Então, tem assim, os sábios e os tolos, os iluminados e os cegos, os prósperos e os miseráveis. Então, vamos voltar aqui a respeito de inteligência. Quando eu falo a palavra inteligente, qual é a pessoa que vem à sua mente? Pense numa pessoa inteligente. Agora, me responda assim, só para você mesmo, por que é que essa pessoa veio à sua mente? Você considera essa pessoa inteligente pelo que ela faz, ou pelo que ela é, ou a somatória dessas 2 coisas? Assim, não precisa me falar nada, mas você se considera uma pessoa inteligente? Bom, vamos começar definindo o que é inteligência, porque de repente a gente pode estar pensando uma coisa e falando outra. Basicamente, a inteligência é a forma simples a capacidade, a inteligência é a capacidade de perceber, de discernir e de julgar os fatos e as coisas. Então, nesse sentido, hoje existe o entendimento de que há múltiplas inteligências. Até então, até um tempo atrás, só era inteligente quem sabia lidar com números. Então, se falava muito da inteligência matemática, que é uma inteligência. Mas um pesquisador chamado Howard Gardner, da Universidade de Harvard, ele fez uma pesquisa e publicou um trabalho em que ele afirma que há vários tipos de inteligência. Então, como eu já falei, a mais conhecida é a inteligência de a lógica matemática, que é a habilidade para resolver problemas matemáticos. Então, os cientistas nessa área possuem essa inteligência. Mas existe, por exemplo, uma inteligência chamada inteligência linguística, que é a capacidade ou habilidade para idioma, para escrever. Você encontra essa inteligência nos poetas, nos escritores, nos linguistas. Existe um outro tipo que é a inteligência musical, que é a habilidade para compor e executar músicas. Ela está presente nos compositores, nos maestros, nos músicos. A inteligência espacial, que é a habilidade de projetar e transformar o mundo visual. Isso está nos arquitetos e escultores. Existe a inteligência corporal sinestésica, que é a habilidade para controlar os movimentos do corpo. Você vai encontrar essa inteligência nos atletas, nos ginastas, nos bailarinos. Uma inteligência das mais conhecidas é, sem dúvida, a inteligência emocional. Ela surgiu em meados da década de 80 e ela foi popularizada nos anos 90 através de vários livros e trabalhos que foram publicados, entre eles os mais conhecidos, o Wayne Payne, Peter Salovey, John Mayer, entre outros, que publicaram textos nesta época, falando da inteligência emocional. Inteligência emocional é basicamente a capacidade de entender, de dominar e de usar as emoções, tanto no relacionamento interpessoal, quanto no relacionamento corporativo. E, na verdade, a inteligência emocional foi muito mais utilizada no meio corporativo, justamente
para motivar os empreendedores a captarem mais lucros através dos relacionamentos e das suas atividades. Então, em meados do início do século XXI, esses mesmos pesquisadores começaram a falar de inteligência espiritual. E olha só, a inteligência espiritual nada mais é do que a busca pelo significado da vida, a busca pelos valores, pelos princípios que norteiam a nossa vida pessoal e a vida de grandes empresas. A inteligência espiritual foi ainda mais discutida depois de uma pesquisa publicada em 1997 de um neurocientista da Universidade da Califórnia, com o nome Vilayanu Ramachandran. Ele fez uma pesquisa dizendo que havia no cérebro humano o ponto Deus, que é uma área do cérebro que se ilumina quando a pessoa pensa em assuntos espirituais. A inteligência espiritual, de acordo com esses pesquisadores, faz perguntas, embora eles não digam onde está a resposta a essas perguntas. Tipo, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Qual é o ideal que move as minhas atitudes? Como é que eu posso enfrentar as adversidades? Como é que eu posso conectar fatos, ideias, locais e épocas? Como eu posso oferecer compaixão nos meus relacionamentos? Eu gosto de uma definição do pastor Ariovaldo Ramos. Logo que essa história de inteligência espiritual surgiu, eu chamei Ariovaldo Ramos para ir à nossa igreja lá em Campinas, a Shalom, e reuni empresários de vários locais da cidade, várias empresas, e fizemos uma noite com ele lá. E ele fez um trabalho primoroso, eu guardo até hoje a gravação desse trabalho dele. Ele fez uma dissertação sobre todas as inteligências, todo o pensamento filosófico, o fundo filosófico dessas inteligências, e como que a gente chegou na inteligência espiritual. E naquela ocasião ele dizia assim: olha gente, na verdade a inteligência espiritual é a busca pelos conteúdos. Gostei disso, a busca por conteúdos. E conteúdos nada mais são do que princípios pelos quais as pessoas tomam as suas decisões, elas tomam as suas atitudes, elegem valores e princípios que regem as suas vidas. E nós, como cristãos, nós temos a nossa fonte de conteúdo, que é a Escritura Sagrada. Por isso, inteligência espiritual está em aplicar os conteúdos revelados por Deus à raça humana. Então, família inteligente é aquela que vive dos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Na verdade, uma família inteligente sempre foi o projeto de Deus desde o início. E eu quero mostrar isso para vocês. Desde o primeiro ser humano, Deus pretendeu que ele fosse muito inteligente. É muito interessante você perceber a diferença de perspectiva. Existe um ramo da ciência que diz que o homem evoluiu, que ele era um ser das cavernas e evoluiu para ser o que nós somos hoje. A palavra de Deus tem uma direção completamente diferente. Nós evoluímos, nós de fato emburrecemos. A nossa raça nasceu inteligente, mas emburreceu no meio do caminho. O que aconteceu? Então eu quero mostrar para vocês que desde o começo Deus planejou uma raça de inteligentes. E Ele tomou todas as precauções, nos deu todos os subsídios para que nós fôssemos uma raça de inteligentes. Vou lhe mostrar isso. Agora leia comigo o capítulo 1, verso 26. Vamos fazer a leitura do verso 26 em diante. Também disse Deus: façamos o homem
a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Leia o 27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Leia o 2 e o 3 comigo, só até aí. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Pai, abençoa a meditação do coração do teu servo. Abre o nosso coração para entendermos a tua palavra e aplicá-la à nossa vida de tal forma que saiamos daqui transformados pela palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós vimos aqui na quarta-feira que passou que quando Deus criou o primeiro ser humano, Deus planejou, Deus estabeleceu que esse ser humano viveria numa plataforma. Essa plataforma daria ao ser humano tudo que era necessário, tudo para a sua sobrevivência, tudo para a sua realização pessoal, tudo para a sua felicidade. E essa plataforma, como nós vimos quarta-feira, é chamada de Berit, ou a palavra hebraica para pacto ou aliança, que nada mais é do que um laço de amor e vida entre o Criador e a criatura, com base numa promessa de Deus. E por causa dessa promessa, por causa deste relacionamento, nós somos inseridos nessa plataforma abençoada, e nela nós temos privilégios e responsabilidades. A criação do universo, a criação do planeta, a criação do ser humano, tudo está sobre essa plataforma pactual. Como disse o apóstolo Paulo lá em Atenas, ele disse: nele nos movemos, vivemos e existimos. Aqui em Gênesis capítulo 1 e 2, no pacto da criação, Deus estabeleceu leis que funcionariam em qualquer lugar, por qualquer pessoa, em qualquer tempo. Essa lei funcionaria àqueles que a respeitassem. Por isso, inteligência espiritual é o fruto de 3 fatores essenciais que estão nesse texto que nós acabamos de ler. Primeiro, é a imagem de Deus no ser humano. O segundo é a obediência à palavra de Deus. E o terceiro é o sábado. Então, esses 3 fatores também são conhecidos como mandato espiritual. Se você quer uma família bem-sucedida em tudo que faz, aplique o mandato espiritual, aplique esses 3 fatores de inteligência estabelecidos por Deus. Vamos conhecê-los? Em primeiro lugar, a inteligência da natureza espiritual. Para que nós fôssemos inteligentes, Deus nos fez com uma natureza espiritual. A inteligência espiritual, de acordo com os pesquisadores, faz perguntas: quem somos nós? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? O que será de nós depois que nós morrermos? A Escritura responde isso.
Em Gênesis 1:26 disse, e também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Preste atenção, inteligência começa em você saber quem você é. Então o texto diz que nós fomos feitos por uma trindade. Se você observar o registro da criação, você vai ver que tudo está na terceira pessoa. E Deus disse Deus, haja luz e houve luz. Ele disse, é bom, e Deus disse. Mas quando vem para a criação do homem, diz, façamos. Nós fomos feitos de uma comunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós fomos feitos, em segundo lugar, à imagem e semelhança do nosso Criador. Você já se perguntou por que é que nós somos os únicos seres criados à imagem de Deus? Os anjos não são à imagem e semelhança de Deus. Só o ser humano. Por quê, irmãos? Porque para haver um relacionamento inteligente entre a criatura e o Criador, era necessário que a criatura tivesse a natureza do Criador, uma natureza espiritual. E Deus nos fez seres inteligentes e espirituais com 3 habilidades. A primeira é a nossa mente. A mente foi dada ao ser humano para dar a capacidade de pensar, de raciocinar, de compreender, de falar, de dominar a terra e glorificar a Deus. Para isso a mente foi dada. Ele nos deu também uma consciência que dá a capacidade de obedecer livre e espontaneamente a Deus. Em terceiro lugar, Deus nos fez seres livres. Ele nos deu uma vontade, mas uma vontade livre. Isso mostra que nós fomos criados com uma retidão moral. Por isso não havia conflito interno no ser humano nesta época entre o que ele pensava, o que ele queria e o que ele sentia. Não havia conflito entre o corpo e a mente. Por isso a mente, a consciência e a vontade são essenciais para a gente ter um relacionamento com Deus. Aqui no livro de Gênesis, o livro de Gênesis informa de uma maneira muito sutil, de uma forma sutil, algo que acontecia diariamente no jardim. Havia um passeio pelo jardim diário entre Deus e o homem. E a gente sabe disso naquele texto que fala da queda do ser humano. Vá comigo para o capítulo 3 de Gênesis. Olhe comigo o verso 8. Que interessante. Veja aí, Gênesis 3:8. Quando os nossos pais pecaram, o texto diz que quando Deus apareceu no fim da tarde. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Preste muita atenção no que eu vou lhe falar agora, olha aqui. Primeiro que o texto, eu quero chamar a sua atenção para o verbo andar. Eu não vou dar aqui uma aula de hebraico, mas eu aprendi com o meu professor que esse verbo andar aqui, significa que Deus tinha prazer em andar no seu jardim. Ou seja, Deus queria proporcionar a Ele mesmo essa alegria de ter esse contato com os seus filhos, Adão e Eva. A forma do verbo andar aqui no hebraico dá a ideia de uma ação que era feita frequentemente, corriqueiramente. Então, olha gente, muita coisa boa acontecia nesse passeio de Deus no jardim do Éden. Por exemplo, foi nesse passeio que Deus viu a solidão de Adão, dizendo, não é bom que o homem esteja só. Foi ali no jardim que Deus operou o homem, fê-lo dormir e tirou uma costela e formou a mulher. Ali no jardim.
Foi ali no jardim que ele realizou a primeira cerimônia de casamento. Foi ali no jardim que ele abençoou o casal. Então eu quero que você imagine por alguns momentos o passeio de um pai com seus filhos. Imagine, a mão direita está o Adão, a mão esquerda está a Eva, e eles estão nus e não se envergonham nem um do outro e nem de Deus. Eu fico imaginando um pai com os filhos passeando, rindo com eles, ouvindo as suas perguntas. Quem sabe Deus diz assim: não, você já percebeu como é que é aquela planta lá? Você já pensou o nome que você vai dar àquela criatura ali? Você já viu como ele faz? Eu fico imaginando essa alegria desse passeio com Deus. Olha, de onde você acha que Adão tirava a inteligência para dominar a terra? De onde você acha que ele tirava a ideia para dar nome aos animais? De onde você acha que ele tirava a inteligência para impor respeito aos animais? Olha, irmãos, a Bíblia não diz o que é que Adão e Eva conversavam com Deus nesse passeio. Mas eu creio que nesses passeios Deus revelava a si mesmo. Não tinha Bíblia, nem precisava de Bíblia. Deus podia falar com eles face a face, e Deus revelava aos nossos pais o seu caráter, os seus propósitos, aquele casal de jardineiros. Então, irmãos, nós temos aqui o primeiro conteúdo da inteligência espiritual. Deus está acessível no jardim e Ele deseja passear conosco. Toda a família que deseja ter comunhão com Deus é convidada a passear com Deus no seu jardim. A Bíblia diz assim: se alguém precisa de sabedoria, se alguém precisa tomar uma decisão importante, então faça um passeio com Deus no jardim. Que tal você passear com Deus e dizer: Deus, olha aqui, pai, eu estou nessa enrascada, o que o senhor acha que eu devo fazer? Experimente perguntar isso para Ele. Você não vai ficar no vácuo, porque Deus ama passear com seus filhos. É claro, meus irmãos, que o pecado expulsou os nossos pais do jardim, mas Jesus Cristo nos trouxe de volta. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, todo ramo que estando em mim vive para sempre. A boa notícia é que Ele nos levou de volta à comunhão por causa do preço que Ele pagou na cruz do Calvário. Por causa da nova aliança, nós temos de novo acesso completo a Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso mediador. Então o jardim pode ser a sala da nossa casa, pode ser o nosso quarto, a cozinha, pode ser a areia da praia, pode ser uma trilha na floresta, qualquer lugar pode ser o jardim onde a gente passeia com Deus. Passear com Deus é a primeira atitude de uma família inteligente. Pô, pastor Edilson, mas como é que eu passeio com Deus? É simples, irmãos. É cultivando a fé cristã no seu lar, fazendo culto doméstico, orando uns pelos outros, lendo a Bíblia uns para os outros, deixando o perfume de Cristo exalar por dentro da casa. Irmãos, pais, levem seus filhos para passear com Deus. Há pais que levam seus filhos ao cinema, ao shopping, aos estádios, mães que levam suas filhas aos salões de beleza, mas não levam ao jardim de Deus. Leve seu filho para passear com Deus. Casais precisam passear com Deus antes que os filhos venham, porque são vocês que vão levar os filhos ao jardim. Filhos precisam passear com Deus para aprenderem a amá-lo sobre todas as coisas. E é nos passeios com Deus que as crianças de pequenos sabem que são pecadoras e dependem da graça de Deus para alcançá-las. Um passeio com Deus no jardim de Deus faz toda a diferença para uma família. Em frente, segundo fator de inteligência, a obediência à palavra de Deus. Jardim do Éden era o lar, digamos assim, palacial dos nossos pais.
o jardim era o lugar de trabalho deles, era o lugar onde eles faziam amor à noite, era o lugar de adoração. O jardim era um cenário onde eles viviam uma vida pactual com Deus. E é nesse contexto que nós vemos o segundo fator de inteligência espiritual, que é a obediência à palavra de Deus. Vá comigo na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 2, os versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus havia dado autoridade ao homem sobre todas as criaturas, ele teria o domínio sobre tudo. Só que para manter tudo isso, Deus deu uma única ordem, uma única: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, aqui entre nós, essa ordem não era penosa, não era difícil de obedecer. Por quê, irmãos? Porque aquele fruto não fazia falta nenhuma na dieta daquele casal. Eles não estavam perdendo nada não comendo daquele fruto. Não estavam perdendo nada. Eles tinham todos os privilégios. Eles tinham saúde, eles tinham alimento, eles tinham proteção, eles tinham companhia, eles tinham trabalho, eles tinham autoridade, eles tinham domínio. Deus não chegou para os nossos pais e disse assim: se vocês me obedecerem, eu vou dar isso ou aquilo para vocês. Não. Deus deu tudo e disse assim: mantenham o que eu dei obedecendo. Mantenham. Havia uma outra árvore, a árvore da vida, que também estava no meio do jardim. E dessa eles podiam comer livremente, enquanto não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida garantia longevidade. A árvore do conhecimento do mal testava o amor obediente dos nossos pais. Agora, quanto tempo durou isso? Não sabemos, a Bíblia não diz. Uma coisa é certa, irmão: se os nossos pais não tivessem pecado, nós estávamos lá até hoje, porque Deus é fiel. Mas hoje, Deus nos dá o princípio de inteligência por obediência. Deixe-me mostrar uma coisa, você vai gostar de ver isso. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero que você perceba que nesse texto há 4 propriedades da palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala de ensino. Ensino é a Escritura me dizendo no que eu devo crer, em quem eu devo confiar, em quem eu devo obedecer. Mas também Paulo fala da correção. É quando a palavra de Deus age como um scanner na minha vida e me diz quando eu estou errado. Ele diz: meu filho, não é por aí, é por aqui que você tem que ir. A terceira propriedade é a educação na justiça. A Escritura me treina em como eu devo fazer as coisas, em como eu devo me relacionar com Deus, em como eu devo me relacionar com meus amigos e com a minha família. E a quarta propriedade é a propriedade da repreensão. Ela me alerta, ela me avisa, ela me chama atenção, ela grita no meu ouvido: seu tolo, pare com isso. Isso é repreensão. Você vai acabar sendo expulso do jardim. Que privilégio. Agora, irmãos, aqui entre nós, me diga se uma pessoa que sabe o que fazer
e como fazer. Pense numa pessoa que é guiada por uma sabedoria infinita. Me diga se tem alguma coisa que ela vai fazer que não vai ser bem sucedida. Então, na família inteligente, pais e filhos têm o seu potencial totalmente aproveitados pela sabedoria da palavra de Deus. Olha, nenhum filho nasce inteligente. Toda criança nasce tola, porque a Bíblia diz que a estultícia está no coração da criança, está associada à criança. Mas esse defeitozinho de fábrica pode ser superado se essa criança estiver numa família que ama a palavra de Deus e resolveu ser inteligente por obediência. Então, crianças podem ter a maturidade acima da sua idade se elas forem treinadas e moldadas por seus pais a serem inteligentes por obediência à palavra de Deus. Irmãos, a diferença entre que os nossos filhos serão e os filhos dos nossos filhos está em nossas mãos. É o que você ensina para eles. Olha, deixa-me mostrar uma coisa, Salmo 78, guarde isso, se você quer ver a felicidade não só na vida dos seus filhos, mas dos seus netos e dos seus bisnetos, guarde isso que você vai ouvir agora. Em Salmo 78, eu quero que você vá para o verso 3. Eu vou ler calmamente para você ir sorvendo esse ensino. Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Irmãos, são 4 gerações aqui. Eu estou na 4ª geração. Eu ouvi, eu ensinei para o meu filho, e meu filho e os filhos dele. São 4 gerações que estão envolvidas aqui. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada, rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. A diferença entre uma geração rebelde e uma geração bem-sucedida está no tipo de pais que essa geração tem. Então, pais, prestem atenção, respeitem os limites dos seus filhos, mas jamais os deixem de estimular as suas mentes e seus corações para a vantagem da obediência. A vantagem da obediência. Crianças podem aprender a obedecer princípios que elas não entendem perfeitamente, mas elas já desfrutam dos benefícios dessa obediência agora. Essa semana eu vi uma reportagem de uma equipe de pesquisadores nos Estados Unidos. Eles faziam o seguinte: eles pegavam crianças, bebês de 6, 8 meses, se a memória não me falha, não tinha 1 ano não, e colocavam essas crianças numa piscina. Tinha uma câmera assim, a criança fora da piscina, e depois eles pegavam a criança, simplesmente empurravam assim na água, e a câmera... Quando o bebê afundava, imediatamente ele fechava a boca e saía nadando. 8 meses. Como que
isso é possível? Irmãos, é simples. Nós passamos 9 meses nadando. 9 meses. Então, tem coisas que a criança não esquece. Crianças aprendem antes de saber ler e escrever. Elas podem memorizar versículos da Bíblia. Elas podem memorizar trechos da palavra de Deus em cânticos. Elas podem memorizar histórias, figuras, imagens. Quando o rei Josafá sofreu aquela invasão dos amonitas, ele chamou todo o povo para orar. E nem as crianças ficaram em casa. O texto de 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. As crianças estavam lá orando. Então, meus irmãos, aos olhos de Deus, preste atenção no que eu vou lhe dizer, aos olhos de Deus, nenhuma criança é nova demais para não ser um súdito legítimo do seu reino. Por isso Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Deus reivindica toda criança para si, porque nelas está a sua imagem. Deus confiou os nossos filhos a nós. Deus confiou em nós. Então, meu irmão, minha irmã, faça a sua parte. Ajude-os, ensine-os a obedecer. Inteligência por obediência. Finalmente, em terceiro lugar, a inteligência da honra do sábado. Olha, até agora a gente viu que a inteligência espiritual é adquirida por meio de um passeio diário com Deus, como os nossos pais no jardim. Nós também aprendemos que os bem-aventurados prosperam em tudo por causa da obediência à palavra de Deus. Respeitar os mandamentos é uma prova de amor obediente, de uma obediência amorosa. E isso nos leva ao terceiro fator de inteligência espiritual, que é a guarda do sábado. Vá para Gênesis capítulo 2, deixe-lhe mostrar isso aqui. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O meu professor de hebraico, doutor Van Groningen, na sua exegese dessa passagem, ele chama atenção para 4 termos exponenciais nessa passagem. O primeiro é esse particípio terminado, que aqui no hebraico tem o sentido de declarar terminado. Deus não fez nada nesse dia, ele simplesmente diz assim: gente, terminei. O segundo termo exponencial no texto é descansou. Esse verbo aí, no hebraico, ele tem a ideia assim de Deus sabateou, Deus celebrou, Deus festejou, Deus dançou nesse dia. É como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizessem uma festa, né? E se cumprimentassem uns aos outros, dizendo: parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu, parabéns para todos nós. É isso. O 7º dia é o dia da festa. O outro verbo é abençoar, abençoou. Ou seja, Deus fez bendito o dia 7º. Ele estabeleceu um padrão de tempo no tempo. 6 dias, 1 dia. 6 dias, 1 dia. Deus ordenou uma pausa no tempo. Pausa. Então ele santificou, ou seja, ele separou o dia 7º para um tempo especial de comunhão. Então, abençoar e separar mostra uma lei espiritual. Depois de 6 dias de trabalho, você faz uma pausa. Na pausa, você não perde nada, porque a provisão para 7 dias é dada com só 6 trabalhando. O 7º é bônus. Você tem tudo que tem nos outros 6, só que você não trabalha, você comemora, você se alegra, você agradece, você se diverte. Por isso que Jesus disse assim:
o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Preste muita atenção no que eu vou lhe falar. O sábado foi criado antes da lei. Então ele é um princípio permanente até a consumação dos séculos. Enquanto existir um ser humano, vai existir o sábado. A pergunta é: o que isso tem a ver com inteligência? Você deve estar perguntando. O pastor Eovaldo, naquela conferência que eu lhe falei, ele fez uma citação interessante. Ele disse assim, que inteligência espiritual é a capacidade de discernir os tempos. Discernir os tempos. Olhe, cada um de nós que está aqui nesse auditório vive num tempo diferente do outro. Alguns aqui estão no tempo de chorar, outros no tempo de rir. Alguns estão no tempo de construir, estão começando a construir uma casa. Outros estão no tempo de demolir casa. Uns estão no tempo de aprender, outros estão no tempo de ensinar. Uns estão em tempos de paz, outros estão em tempos de guerra. Uns estão no tempo de abraçar, outros no tempo de deixar de abraçar. Uns estão no início da história, outros estão vivendo o fim da história. Só que na família da aliança, os pais e os filhos vivem em tempos diferentes. Na vida prática, sim, o pai, às vezes, está no auge das suas demandas na carreira profissional. Reunião, viagens, compromissos, responsabilidades. A mãe está no clímax das exigências de ser uma dona de casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos e muitas vezes da empresa também. Os filhos estão no auge da sua energia, da juventude. É o colégio, é a academia, é a escola de inglês, a prova, o futebol no final de semana, estão no auge. Na maioria dos casos, esses tempos colidem uns com os outros. A chance de haver uma guerra dos tempos é enorme, porque cada um vê o seu tempo como prioridade sobre o outro. Pergunta: o que fará esses tempos individuais se alinharem? O que pode fazer essas histórias de vida se interligarem? Como é possível fazer todo esse sistema planetário se conectar em torno de uma única estrela? A resposta é a pausa, o passeio e a palavra. Porque é na pausa que eu entendo o tempo do outro. É na pausa que eu vejo que a necessidade do outro é superior à minha. É na pausa que a necessidade do outro está acima da minha. É na pausa que os corações se entrelaçam, que os desejos se unificam. É na pausa que as orações se tornam em um único hino cantado por todos. E o hino diz: seja feita a tua vontade e não a minha. O sábado é a pausa criada por Deus para que nós o encontremos no seu jardim. O nosso jardim é a mesa do Senhor. O nosso sábado é o primeiro dia da semana, hoje. E o nosso passeio é a vida em comunidade, na igreja e em casa. Feliz a família que pausa junto
e faz um passeio com Deus no jardim e se alegra em obedecer a palavra. A pausa. A pausa. Eu não sei como você veio aqui hoje. Eu não sei como está a sua família. Talvez na sua família os tempos estejam colidindo. Os interesses estejam totalmente opostos uns aos outros. Vocês não conseguem se entender. Deus sabia que isso podia acontecer. Ele disse: vou dar a eles a pausa. Na pausa a gente se encontra. E eu vou passear com eles na pausa. E no passeio eu vou dizer tudo o que eles precisam. Eu vou responder todas as perguntas. Eu vou dar todas as respostas. Eu quero convidar você a aproveitar a pausa de Deus e vir ao jardim. Ele está esperando por todo aquele que deseja da sua sabedoria para enfrentar a vida como ela é. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.